Meus alunos, amados, preciosos, do nosso curso intensivo de teologia, eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo do livro de Levítico. E o livro de Levítico é o terceiro livro do Pentateuco e também do cânon da Bíblia Sagrada. O nome do livro é Wai-Wikra, devido à sua primeira frase, chamou o Senhor. Também refere-se ao livro como Lei dos Sacerdotes. A Septuaginta chamou de Levítico ou Leutikon, no grego, para referir-se ao sacerdócio, ainda que os levitas são mencionados apenas no capítulo 25, 32 a 33. Mas no tocante à cidade dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E havendo feito o resgate um dos levitas, então a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Então aqui, os levitas são mencionados apenas uma vez em todo o livro de Levítico. Mas o livro de Levítico, na verdade, ele tem a intenção de estabelecer para o povo de Israel as leis dos sacerdotes. Pois bem, o próprio livro confirma a autoria mosaica. Nós continuamos mostrando para você que existe uma divergência entre os teólogos e estudiosos da Bíblia acerca do fato de que Moisés foi o autor de todo o Pentateuco ou apenas de uma parte. Mas aqui nós vemos no capítulo 1, versículo 1, a seguinte declaração: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Isso nos leva a crer que tudo aquilo que está escrito no livro de Levítico foi ditado por Deus a Moisés e ele escreveu. Jesus também reconhece a autoria de Moisés para este livro em Mateus, capítulo 8, versículo 4. Aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Esta oferta, a forma como ela deveria ser feita, está estabelecida no livro de Levítico. Então Jesus está aqui reconhecendo a autoria de Moisés para este livro. A data do livro, o livro ele foi escrito logo após o Êxodo, durante os anos de peregrinação pelo deserto e a relativa folga em Cádiz Barneia, que se deu em cerca de 1444 a.C. O período de tempo que o livro cobre é cerca de 30 dias, ou seja, do dia 1º de abril de 1444 a.C., assim que o tabernáculo foi levantado, antes de o povo se pôr em marcha em 20 de maio. Como nós sabemos isso? Êxodo, capítulo 40, versículo 17. No livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 17. Abra sua Bíblia aí, por favor, e vamos ver este versículo que diz assim: E aconteceu no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro mês, que o tabernáculo foi levantado. E em Números, capítulo 10, versículo 11. Números, capítulo 10, versículo 11. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Então foi esse período em que a nuvem desceu sobre o tabernáculo e a nuvem levantou-se do tabernáculo e eles continuaram seguindo o seu caminho. Como os últimos 20 dias foram dedicados ao censo, de acordo com a declaração
que se encontra em Números capítulo 1, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Esses acontecimentos se deram provavelmente nos 30 dias do mês de abril, ou seja, do mês de Abibe. Bom, assim que saiu do Egito, o povo hebreu precisava de um tempo de reciclagem para se libertar dos costumes e crendices assimilados durante os anos da escravidão na terra do Egito. Em Levítico, no capítulo 18, versículos de 1 a 4, nós vamos ver como se deu essa desintoxicação do povo, ou seja, como que houve essa necessidade. Então falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenou, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Deus queria, durante esse tempo, ensinar o seu povo que ele é um Deus de provisão e de proteção. Então, Moisés deveria convocar o povo para se reunir ali diante da tenda da congregação, para que eles pudessem começar a aprender como se posicionar diante do Deus da sua provisão e da sua proteção. Deus deu a Israel a legislação para orientá-lo quanto às suas relações sociais e espirituais. Mas no que diz respeito à adoração, houve uma legislação própria. Daí porque o livro de Levítico, para que houvesse essa legislação acerca da adoração ao Deus de Israel. A adoração a Deus não deve partir do homem, apenas como algo voluntário, mas seguir critérios de aceitação. É por isso que há no mundo inúmeras formas de religião e culto, porque os seres humanos agem como Caim, que ofereceu o seu próprio culto, sem se interessar em saber como Deus queria ser adorado. O culto, conforme instruído em Levítico, parte do pressuposto da santidade de Deus, como se diz ali no capítulo 11, do versículo 44 em diante, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Essa é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então, tudo que diz respeito ao culto deve levar em consideração esta condição, a santidade de Deus. Deus é santo e ele estabelece a sua santidade através da adoração. O culto deve ser santo. Os elementos do culto devem ser santificados. E o adorador também deve vir com a preocupação de se santificar. O Senhor, por tal razão, instrui seu servo Moisés a construir um tabernáculo para que nele o povo pudesse cultuá-lo segundo todos os padrões pré-estabelecidos, conforme se verá logo mais adiante.